tudo na vida, gente. A gente tem que começar a olhar com os olhos mais espirituais, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do nosso livro maravilhoso, Nosso Lar. E hoje entraremos no capítulo 10. Para quem não sabe, no capítulo 9, a gente falou sobre alimentação, né? Falou sobre alimentação no plano espiritual, como que funciona. A gente viu como a água era importante. E agora, o nome desse capítulo é No Bosque das Águas. A gente vai ver a importância tremenda que tem a água, não só para nós encarnados, quanto para os desencarnados, os espíritos, né? E aí a gente vai acompanhar que hoje vai ser um dia onde o André Luiz vai sair aí, dar uma volta, dar um passeio com Lísias e entenderemos um pouco mais sobre a importância da água, entre outras coisas que estará nesse capítulo. Então já curtam, comentem, compartilhem, tá? Esse vídeo que é muito importante. Me falem o que vocês estão achando do estudo. Se tiver sugestões, aceitarei, porque eu leio todos os comentários. E também me sigam nas redes sociais, no Instagram, que é @vicky_raiz, tá bom? Então vamos para o nosso estudo. Capítulo 10, tá? Para quem quiser acompanhar, No Bosque das Águas. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegado a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperamos o aeróbus. Vocês vão entender o que é o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis. Em virtude do grande número de antenas na tolda, mais tarde confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Então, gente, para vocês entenderem, olha que legal, a gente tem um conhecimento. Quem imaginava, né, que existia, por exemplo, transportes no plano espiritual, né? Quando o Eduardo fala muito disso, quando ele fala que a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual, isso é verdade, né? A Terra, por mais que ela tenha coisas maravilhosas, né? A Terra já é muito bonita em algumas partes, em alguns aspectos. Imagina o plano espiritual, que é tudo muito mais leve, muito mais, tudo flui muito melhor e muito mais lindo. Então aqui ele estava mostrando como que é um dos transportes lá, né, que é o aeróbus, que é como se fosse um carro, um metrô bem enorme, né, ligado por uns fios invisíveis que fica a 5 metros do chão. E aí que transporta os passageiros e leva, né, para vários lugares aí. É um transporte público, vamos dizer assim, né? E aí ele fala aqui, a velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Então, realmente, né, segue aí muito a tendência, por exemplo, dos transportes públicos que a gente tem na Terra, que aqui ele fala que parava, né, no caso de 3 em 3 quilômetros, aí provavelmente descia passageiro, entrava passageiro e aí continuava o percurso. E aqui ele fala que ficou 40 minutos dentro do aeróbus e aí o Lísias convidou ele para descer. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas,
entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada, de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporção. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares. Árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então, gente, aí é com a imaginação de vocês, porque ele deu muitos detalhes maravilhosos, que assim, né, eu falo de imaginar, mas é algo assim maravilhoso, magnífico. Se vocês acham as belezas naturais do planeta Terra bonito, imagina do plano espiritual, como não é perfeito, né? Como não é magnífico mesmo. E aqui ele dá vários detalhes, né, de o que ele estava vendo e que ele ficou deslumbrado. E aí o Lísias continua, né? Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de uns locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas das promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Então, olha só que bonitinho. Dois pontos muito importantes que a gente tem que analisar aqui. O primeiro, ele fala aqui que é uma das mais belas regiões de nosso lar. Nosso lar é uma das inúmeras colônias que temos aqui no Brasil quanto no mundo. Então imagina quanto é maravilhoso as outras também, né? Cada uma aí com a sua beleza, cada uma com a sua especialidade. Então é legal a gente lembrar que é tudo muito maior do que a gente imagina. Agora aqui a segunda questão é que ele fala sobre os amantes que vão lá nesse bosque e vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade, né? Antes de entrarem nas experiências terrenas. Então eles vão lá, fazem promessas, é muito fofo, né? Muito bonitinho ver isso. E aí ele continua: a observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enorme proporções, esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, para você ver como tudo é reutilizável, tudo é reaproveitado. Então, a água que sai dessas caixas imensas de distribuição servem para todas as atividades da colônia, tá? Elas partem ali do lugar que eles estão. E depois elas se reúnem novamente abaixo dos serviços ali do Ministério da Regeneração e voltam a constituir o rio. Então eles usam de novo, que depois prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, gente, olha que maravilhoso, né? Quando você tiver um problema, quando tiver alguma coisa na sua vida, lembre-se que é tudo, nossa, 1000 vezes maior do que você pode imaginar. Quando estamos encarnados, nós nos tornamos muito limitados, né? Ao que vemos, ao que acreditamos, né? Como nos vemos. Mas quando a gente começa a ter o estudo, né, o despertar espiritual e a entender o espiritismo e a espiritualidade, a gente vê que é tudo muito, muito maior do que pensamos. E aí ele continua aqui. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina.
Então, para quem não sabe, o Ministério da União Divina é o ministério mais elevado ali dos 6 ministérios que temos em nosso lar, que estudamos nos capítulos anteriores. Nossa, corta, a luz não tá boa. Aí. E ele fala que é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Né? E é interessante que ele falou aqui sobre a água, que é outra densidade. Então, se você já gosta aqui, né, da nossa aguinha da terra, lá a água deles, ele fala que é outra densidade muito mais tênue, pura, quase fluídica. E aí o André Luiz continua, né? Que diz, perguntei ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Então, ele está falando aqui que nós, a gente, né, somos pouquíssimos que se interessam mesmo pela importância da água. E a gente fala, né, muito que o Senhor criou as águas. Mas, obviamente, todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, olha só que maravilhoso. Ele fala que lá eles aprendem a agradecer ao Pai e aos colaboradores, né? Falando que a água é o veículo dos mais poderosos para os mais fluidos de qualquer natureza. Isso é maravilhoso, gente. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. No capítulo anterior falamos sobre a alimentação, né? Que citamos, inclusive, sobre a água. E aqui a gente fala como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministérios da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então ele está falando que puro, né? Igual eu falei, o Ministério da Elevação Divina é um ministério mais elevado. Então cabe a eles, né, aos colaboradores, a magnetização geral das águas do Rio Azul, né, a fim de que sirvam todos os habitantes de nosso lar. Isso é muito lindo, gente, sério. Com a pureza imprescindível, né, igual eu tinha falado, fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. Aí o Lísias continua, né? O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Então, gente, não, olha, esse capítulo, ele, como todos os outros, né, serve muito para a gente refletir. A maioria dos homens, né, se acham os absolutos, os conhecedores, o primeiro e o último inteligente, né?
isso está muito enganado. Ele é filho do Altíssimo, é filho de Deus, né? E a água, ela é de extrema importância. E André Luiz fala que ele nunca recebeu esses conhecimentos que ele estava recebendo sobre a água enquanto ele estava aqui na Terra. E é verdade, a gente fala assim sobre a água, todo mundo, né, durante a escola provavelmente passou, tem que economizar água, a gente tem que cuidar da água. Mas assim, é o básico do básico. A gente não sabe de fato da importância. Galera, o nosso corpo, ele compõe 70% de água. A gente pode ficar dias sem se alimentar, mas se a gente ficar sem tomar água, a gente desidrata e passa mal e pode chegar a óbito. Então, assim, a água ela é de extrema importância. O planeta Terra, ele é composto por 97% nos mares e oceanos. Então, olha o tamanho da proporção disso. Vocês acham que seria à toa o tanto de água que a gente tem no planeta Terra? Claro que não. Nada é à toa, nada é o acaso. O acaso não existe. Então, é bom a gente botar a mãozinha na consciência e pensar mais sobre essas questões. Isso é interessante porque uma vez eu tava conversando com o meu anjo da guarda e eu perguntei, né? Eu tava falando assim, né? Conversando. E eu perguntei pra ele qual que era dos 4 elementos, né? Que temos aí a água, ar, terra e fogo. Qual que era o preferido dele? E ele falou pra mim que era a água, né? E aí ele me explicou sobre várias coisas assim da água. E aí depois eu fui lembrar do livro Nosso Lar e aí eu lembrei, tipo, me deu mais ainda a importância da água. Então é muito maravilhoso. E aí ele continua, né? Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento na sua corrente, não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então, gente, olha a importância da água. A água, ela é como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Ou seja, gente, a água, ela impacta em tudo, tá? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. E será nociva nas mãos perversas e útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina. Ou seja, a água ela serve também como veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Ai, gente, que capítulo, hein? Que capítulo pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente analisar nossas ações, na importância que a gente tem que dar para as pequenas coisas, né? Claro, a água tem que dar muita importância, mas em tudo na vida, gente, a gente tem que começar a olhar com os olhos mais espirituais, né? A nossa vida em si. E dar importância para as coisas certas. A gente perde muito tempo, né? Dando importância para as coisas que não têm mínima diferença na nossa vida, muitas vezes só fazem a gente perder tempo, na verdade. E as coisas que de fato valem, né? As coisas que de fato são importantes, a gente muitas vezes ignora. Então vamos usar esse capítulo não só para valorizar mais a água, né? Quanto para nos tornarmos pessoas que valorizam a vida da maneira certa, né? O exercício de casa desse capítulo dessa semana é isso. Vamos valorizar as pequenas coisas, as coisas importantes da vida, tá? Isso inclui tantas coisas externas, como uma simples água, né? Como as coisas internas, o nosso ser interior, que é muito importante, claro. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, tá? Comentário, quero saber se vocês gostaram, o que vocês pensam sobre isso. Vocês sabiam o quanto era importante a água? Me contem, quero saber.
tá? E agora, no próximo capítulo, iniciaremos aí o capítulo 11º, que é Notícias do Plano, tá? Então, quem tem aí o livro, se quiser ler, fiquem à vontade, tá? E quem não tiver, nos aguarde, que eu estarei aqui na próxima semana, na terça-feira. E também não me deixem de seguir no Instagram, tá? Que é @vicky_raiz. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Eu corto. Escalo. Corta. Escalo. Oh, meu Deus, corta. E aí, como que continua aqui? Oh, meu Deus do céu. Sim, corta. Deslumbrou-me a panorama de beleza. Panorama? Corta. Embalsava-ma. Não. Mava. Embalsamava. Embalsamava. Meu Deus. Embalsama. Embalsamava. Tá, corta. Cariciosas. Corta. Estamos nos... Corta. Estamos nos... Oh, meu Deus. Corta. Agora, a pergunta... Não, corta. Meu Deus do céu. Que vão lá nesse... Não, corta. Na distribuição. Corta. Produção, conhecimento. Corta. Divinos... Não, corta. Corta. Com certos princípios. Corta nossas qualidades espiritual. Corta. Corta. O homem... Ah, tá. Corta. Em virtude, corta. Nós vamos preservar. Meu Deus, corta.